Fala pessoal, temos aqui mais uma questão de vestibular, envolvida agora termologia na parte de termometria. Um corpo está numa temperatura que, medida em graus Celsius, tem a metade do valor quando é medida em graus Fahrenheit. Qual é essa temperatura na escala Fahrenheit? Bem, ele já nos disse que uma determinada temperatura em Fahrenheit, vamos supor que seja 100 graus Fahrenheit, quando é medida em Celsius, ela vai ter a metade, então vai ficar 50 graus Celsius. Um exemplo, tá? Não quer dizer que essa é a temperatura, mas isso vale. Então quer dizer que uma temperatura qualquer em Fahrenheit vai me dar a temperatura em Fahrenheit dividido por 2. Isso aqui dá em Celsius, certo? Ou seja, eu tenho que a minha temperatura em graus Celsius, minha temperatura em Celsius, ela é a metade da minha temperatura em Fahrenheit. Isso. Bem, com essa relação, nós vamos jogar naquela fórmula de transformação, que ficaria o seguinte: temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Bem, temos aqui então que achar a temperatura do problema, olha só aqui, ó, na escala Fahrenheit. Com essa temperatura aqui na escala Fahrenheit é X e na graus Celsius é a metade. Vamos substituir aqui em graus Celsius para ficar tudo temperatura em Fahrenheit e acharmos em Fahrenheit já a nossa resposta. Então, quem é graus Celsius? Graus Celsius é a minha temperatura em Fahrenheit dividido por 2 vezes 1 sobre 5, que já estava lá, é igual a minha temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, eu teria aqui temperatura em Fahrenheit dividido por 10 é igual a minha temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Fazendo então o produto dos meios pelos extremos, nós teremos aqui 9 temperatura em Fahrenheit é igual a 10 temperatura em Fahrenheit menos 32. Vou fazer por partes. Bem, com isso aqui teremos 9 temperatura em Fahrenheit é igual a 10 temperatura em Fahrenheit menos 320. Observem que se eu organizar isso daqui passando 10 para cá, vai ficar menos 10 temperatura em Fahrenheit mais 9 temperatura em Fahrenheit é igual a menos 320. Então eu terei aqui menos a minha temperatura em Fahrenheit é igual a menos 320. Aqui vai dar 1. Ora, se eu passo esse menos para cá dividindo, eu sei então que minha temperatura em Fahrenheit é 320 graus. Vocês conferem e veem se vai dar 160 graus Celsius, que é a metade. Então, só para confirmar que a temperatura é essa. Vamos à próxima. Temos aqui uma escala qualquer, S, graus S, que está relacionada com a escala Celsius, de acordo com esse gráfico que está aqui. Determine as temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água na escala S sob pressão normal. Bem, analisando aqui o gráfico e já escrevendo a escala Celsius que nós conhecemos, sabemos que Celsius, graus Celsius, essa é a nossa escala, ela apresenta ponto de ebulição em 100 graus e ponto de fusão de gelo em 0 graus. Agora, desenhando ao lado a nossa escala S, para poder resolver esse problema com uma melhor observação do que está se passando,
Essa aqui é a nossa escala S, graus S. Ora, ele não me dá o ponto de fusão e de ebulição, mas me dá alguns pontos. Ele diz que na escala Celsius, quando 10 graus é o Celsius, é 90 em S, ou seja, quando o Celsius está aqui em 10 graus, meu S está em 90. Quando o meu Celsius está em 40 graus, aqui, mais ou menos, o meu graus S está em 30. Aí nós teremos agora que relacionar para achar esse valor aqui que eu vou chamar de uma interrogação, que eu não sei quem é, e esse valor aqui que eu também não sei quem é, eu vou chamar de W. Vamos lá. Eu vou chamar aqui de uma letra também, em vez de interrogação eu vou colocar uma letra. Eu vou colocar uma letra ponto de fusão, né? Vou colocar aqui fusão F. Pronto. E aqui o W eu vou colocar E de ebulição. Ebulição da água, fusão na escala S. Pronto, fica melhor. Bem, achando F, o que nós vamos fazer? Temos que considerar aqui, ó, dois referenciais da escala conhecidos para podermos determinar a nossa temperatura de fusão, chamando aqui de A e aqui de B. Temos que relacionar A com A, B com B. Então, faremos o seguinte: montaremos o nosso sistema de ponto de fusão menos ponto de fusão, ponto de ebulição menos ponto de ebulição, ficando assim, em graus Celsius desse lado, em graus S do outro lado. Em graus Celsius, o que nós temos? Nós temos aqui ponto de fusão, 0. E o ponto de ebulição, o outro ponto, na verdade, não é o ponto de ebulição, mas o ponto conhecido, menos o ponto de fusão. Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei a temperatura de dois pontos conhecidos e subtraí as duas pelo ponto de fusão, colocando A sobre B. Sempre A sobre B. Respeitando essa ordem. Isso aqui eu vou igualar. É igual a uma temperatura de fusão também, F, que eu não sei quem é, mas eu sei que A está em 90, menos esse ponto de fusão, que eu não sei quem é, e que é meu B, 30, menos esse ponto de fusão, que eu não sei quem é. Bem, fazendo isso, eu vou encontrar F. Pela lógica, só analisando, tá? Quanto mais eu desço a escala Celsius, mais S aumenta, ó. 30, 90, então aqui tem que ser um valor maior que 90 pela lógica. Vamos ver se a gente acha. Aqui vai ficar 10 dividido por 40 é igual a 90 menos F sobre 30 menos F. Vou simplificar aqui por 10, tá? Simplifiquei por 10, ficou 1 sobre 4. E vou fazer meio pelos extremos. Então vai ficar 30 menos F é igual a 4 vezes 90, que eu vou ter 360, menos 4 vezes F. Já fiz a distributiva. Agora organizando, pegando esse 4F passando para cá, esse 30 para cá, estaria então com 4F positivo menos F é igual a 360 menos 30. E eu ficaria aqui com 3F é igual a
330. Olha, esse 3 está multiplicando a minha temperatura de fusão, que eu quero saber, vou passar ela para lá, dividindo. Ficando então 330 dividido por 3, que dá minha temperatura de 110 graus S. Como a gente deduziu, foi maior que 90 mesmo. Então esse resultado é aceitável para o ponto de fusão, que corresponde a 0 graus Celsius. Ora, indo para o de ebulição, quem é esse ponto E? Eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Mas eu vou fazer relacionando sempre o A com o B. O que eu vou fazer? Olha só, presta atenção. Eu vou ter que chamar de um novo referencial. Como assim? Olha, eu posso continuar com esse A aqui do Celsius, chamar aqui um novo A partir do 0 grau, ou eu posso começar a partir do 10. Então vou começar a partir do 10 porque são os valores fixos que a gente tem S, 10 e 40. Então eu vou fazer o seguinte, ó, chamar isso daqui de A, um novo A, eu vou chamar isso daqui agora de B. Chamarei agora o novo A 90 e 30 e o B 90 até E. E vou relacionar agora isso daqui para achar E. Da mesma forma que a gente fez para achar F. Observe, vou sempre respeitar a regra A sobre B. Nesse caso agora meu A é isso aqui. O que a gente fez? Eu peguei a temperatura fixa menos a temperatura base, vamos dizer, né? Que é o base era o 0. Ó, começa aqui na base. A base é onde eu pego o A e o B. Eu estou pegando o A e o B do 10. Então eu vou fazer o seguinte, ó. O A termina em 40, então vai ficar 40 menos 10 sobre o B. B termina em 100. 100 menos 10. Olha, da mesma forma, colocando agora A sobre B, meu valor base, que é comum entre A e B, ó, começa no 90 os dois, então 90 menos 90 menos quem? Observe que aqui tem 30. Esse é meu valor fixo. E aqui, ó, é E. Ó meu E aqui, ó. Agora, eu tenho que fazer essa continha para achar o meu E. Pela lógica, vamos ver. Quanto mais eu subo na escala Celsius, a temperatura, o valor, menor fica a minha escala S. Então aqui, no ponto de ebulição, tem que ser menor do que 30. Pela lógica, vamos ver se nós vamos encontrar esse valor. Voltando aqui para o nosso problema. 40 menos 10 vai dar 30. 100 menos 10 vai dar 90. 30 menos 90 vai dar menos 60. Então aqui vai ficar E menos 90. Simplificando por 10. Simplificando novamente agora, vou simplificar em cima e embaixo por 3. Eu ficarei com 1 sobre 3 é igual a menos 60 sobre E menos 90. Fazendo agora o produto pelos extremos, meios pelos extremos, nós teremos menos 6 vezes 3 dá 18. 180 é igual a valor que eu quero de ebulição da água na escala S, menos 90. Passando esse menos 90 para o outro lado, ele vai ficar positivo, menos 180
mais 90 é igual ao meu valor na escala S de ebulição da água. Então, quem é o meu valor? É menos 90 graus S. Bem, foi muito menor do que eu estava pensando, tá? O valor de E ficou menos 90 S aqui, menos 90 S, graus S, e aqui no valor de fusão do gelo em S ficou 110 graus S. Ok? Quando variou aqui 10 graus, aqui variou 20, certo? Então aqui quando variou 60 graus, aqui vai variar então 60 vezes 2, 120. Então aqui variou 120 para cima, então passou aqui pelo zero, ficando menos 90. Ok? Então tá aí, galera, bons estudos. Vou repassar aqui mais uma vez. Ó. E até a próxima.